Alô, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 4 de fevereiro de 2016, quinta-feira. Ainda estou ajustando aqui o microfone, eu agradeço a todos que estão dando feedback. Deu para perceber em algumas outras máquinas que realmente o volume está um pouco baixo. Eu fiz um pequeno ajuste, espero que hoje esteja melhor. E desculpa se alguém levou a mal a minha brincadeira sobre ajustar o volume, tá? Estamos aqui nas melhores intenções. Vamos às movimentações do mercado. Hoje um dia importante, novamente. Por quê? Bom, como esperado e da minha parte torcido, vamos dizer assim, né? O mercado fez um novo movimento de alta importante e conseguiu com esse movimento ignorar completamente aquela barra forte de queda, e o fato de ter ignorado essa barra é por si só um sinal significativo de alta, tá? E com o fechamento de hoje, que foi uma alta de 3,11%, o índice Bovespa conseguiu fechar acima desse topo, de forma que nós já podemos dizer, do ponto de vista técnico, que nós temos uma tendência de alta. Pelo menos alguns critérios de tendência de alta. A média de 20 períodos está apontada para baixo, mas em termos de topo e fundo, a gente já tem um fechamento acima desse topo, né? Então, fundos mais altos e uma certeza de topos mais altos. Então, nós temos já aí uma tendência de alta, tá? Reparem, então, que nós temos também este canal. O mercado testou a linha de retorno e agora com essa movimentação realmente o que a gente poderia esperar seria um movimento de alta em busca da LTB. Provavelmente também para buscar esses fundos aqui que foram rompidos próximo ali dos 44 mil pontos. Tá? Claro que o mercado pode evoluir até além disso, mas esse é um primeiro primeiro movimento, uma primeira expectativa. Lembrando ainda, para aqueles que não pegavam o farol há mais tempo, que o mercado faz essa movimentação em cima de uma zona esperada, realmente repique por um cenário primário. A gente tem um canal de baixa primário aqui, e o mercado estressou a linha e agora volta para dentro. Então tem boas chances realmente do mercado até desenvolver um movimento além disso aqui, mas aí já fica um pouco distante. E a análise técnica ela funciona bem por um horizonte curto de tempo. Tá? Pelo menos assim eu prefiro. Então a gente tem um viés bem altista para o mercado no curtíssimo prazo. Ou melhor, no curto prazo. Apesar do mercado estar sinalizando, né, uma movimentação altista, o rompimento desse pivô não foi assim tão bonito. Tá? Não é um sinal bonito no gráfico do índice Bovespa. Tá? O rompimento não foi tão convicto. É uma tendência de alta, mas eu não acharia estranho ver o mercado desenvolver um movimento corretivo aqui nos próximos pregões. Agora que ele já deixou claro o movimento de alta, é normal ele sacanear aí nos próximos pregões, tá? E a gente tem algumas coisas que podem respaldar isso. Por exemplo, a gente já consegue ver uma estrutura de 5 movimentos, né, por Elliott, por exemplo. Então, isso aqui pode ser a onda 1 de um ciclo maior de impulso, a gente iria para uma onda 2 que seria a corretiva, tá? Então a gente pode realmente ter esse movimento corretivo. Se a gente for olhar do ponto de vista de retrações, se a gente pegar e fizer a retração aqui, essa retração me parece que faz mais sentido. A gente está testando aqui a retração de 0,382 e a retração de 0,68 encaixa com os 44 mil pontos aqui. Se ficar em dúvida, bom, o que não haveria dúvida nenhuma seria em relação a isso aqui. Aqui não há dúvida nenhuma, tá? Movimento secundário. E não muda muito, né? A gente fica com as retrações mais ou menos no mesmo ponto, tá? Então, a gente chega numa retração de Fibonacci importante, tá? Na dúvida é alta, mas eu vejo espaço para um movimento corretivo, e esse movimento corretivo ainda deve ser visto, caso venha a acontecer, né, como oportunidade para operações, posicionamentos, né, na ponta compradora. Olhando aqui no semanal, a gente percebe que o mercado tem espaço para repicar. Então, se tiver correção, como eu estou mencionando, é realmente uma correção de curtíssimo prazo. Olhando o mini índice,
rompimento do pivô aqui fica um pouco melhor, tá? Mas também a gente tem a possibilidade então desse movimento corretivo. Olhando no intraday, reparem que o índice hoje fez bom, vamos dar um zoom primeiro, tá? A gente teve realmente um bom movimento de alta hoje. O mercado abriu em alta, fez um movimento, não deu entrada nenhuma, corrigiu, e o que nos ofereceu aqui? Uma entrada por teste de suporte gap. Depois o mercado deu uma paulada, veio buscar esta resistência aqui, que não é qualquer resistência, é muito mais forte do que essa. Por quê? Porque aqui nós temos um gap. Ela é uma resistência que vem de um gap, né? O mercado ali fez um engolfo de baixa, era um ponto fácil para encerrar posições, depois fez o pullback aqui, agora vai andando de lado, né? Então eu vejo o pregão de sexta-feira como um pregão, eu não tenho uma expectativa altista para o pregão de sexta-feira, pode até vir uma alta, no mínimo meu posicionamento deve ser mais neutro em relação ao pregão de sexta-feira, e um movimento corretivo está no script, na minha leitura, tá no script. Agora que a gente já tem esse movimento de alta, tá? Assim como a gente tinha um canal de baixa aqui, eu vou tentar traçar um canal de alta, que pode nos dar boas referências. Então faz sentido eu pegar a partir deste fundo, encaixar aqui, né, algo por aqui, e daí olha só, esse movimento de hoje também testa essa linha de retorno, tá? Então eu vejo aqui uma zona de resistência. Se o mercado conseguir além desse ponto aqui, tá, o próximo ponto mais forte realmente seria os 43.300 pontos, onde a gente tem uma nova zona de resistência dada por um gap, ok? Num movimento corretivo aqui, este gap aberto, onde o mercado ofereceu uma comprinha hoje, seria uma zona de suporte importante. E acho que também é válido a gente fazer essa retração de FIBO aqui. Então essa região aqui, na retração de 68. Bom, esses detalhes aí a gente vê no LS Live. Então, esse é o cenário para o mini índice. O mercado americano volta a subir hoje, né? Então já vai novamente marcando um novo fundo, zigue-zague ascendente, expectativa aí de alta, tá? No gráfico do S&P 500 futuro, acho que o cenário fica até um pouco mais claro. Eu consigo vislumbrar uma resistência um pouco mais clara aqui por volta de 1932, principalmente até 1940, e caso a gente tenha o rompimento dessa região, o mercado americano deve ganhar força para buscar a média móvel de 200 por volta lá de 2037 no S&P 500 futuro. Dólar. O dólar caiu um pouco mais hoje, apesar de mostrar um candle branco, tá? A gente pode ter até um repique no curto prazo, mas eu não apostaria em compras aqui. Se a gente estivesse testando claramente esse patamar de suporte dos 3.860, daí sim, mas não é o caso. Não é o caso. Então eu prefiro ficar de fora em termos de swing trade e torcer para um movimento de repique no gráfico diário, daí justamente para buscar vendas. Porque a gente vislumbra, né, uma mudança de tendência com o rompimento desse canal de alta e com essas falhas aqui em segurar tanto nesse suporte quanto nesse suporte. Aqui dava trade, aqui não dava trade. Tá? Então o dólar está perdendo força. Não operaria essa compra, o dólar pode até cair um pouco mais para testar essa zona de suporte aqui. No intraday, nós tínhamos este canal de baixa, o dólar abriu rompendo o canal de baixa e ficou andando de lado. Fez um duplo fundo, mas não chegou a gerar um rompimento em relação a esse duplo fundo. Eu mencionei ao longo do LS Live de hoje que, dado esse cenário até esse momento aqui, a gente deveria buscar vendas no rompimento da mínima, né, para tentar buscar a projeção desse canal de baixa rompido para baixo. Mas o dólar veio fechando o gap. No finalzinho do pregão tentou um rompimento de linha d'água e era
o único movimento que eu me sentiria confortável realmente operar na ponta compradora do dólar seria no rompimento da linha d'água. Então o rompimento da linha d'água aconteceu, mas não teve acionamento pelo meu modelo, que seria pela superação da máxima, o dólar voltou para dentro. Então o cenário do dólar aqui para mim está meio bagunçado. Vamos ver o que o pregão de amanhã nos reserva. Eu me manteria focado em operações de day trade por enquanto. O juro começa aqui um pouco mais claramente um repique, mas a gente está bem próximo da zona de resistência. Eu não me arriscaria em operar esse gráfico. Está meio complicado. Tá? Bom, indo para os papéis. Vale. A Vale finalmente rompeu esta LTB. Rompe com essa LTB também a média móvel de 21 períodos e, se a gente for olhar aqui, nós temos já um pivô de alta com gap e muito volume. Então, dá para pensar assim em compras na Vale. Eu trabalharia... Olha, comprar aqui direto, o meu feeling diz que a Vale vai embora. Mas como tem um gap associado, eu prefiro trabalhar pela superação da máxima, com stop um pouco abaixo da mínima. Né? E um alvo provável vai ser essa região do gap aqui, tendo resistência a partir então dos 8,90 até principalmente ali os 9,15, essa região. Okay? Então a Vale permite compra. A Vale subiu 11,35% hoje. Ao longo do dia chegou a subir, pasmem, mais de 15%. Isso não é algo normal para a Vale. Tá? Apesar disso tudo, no intraday o papel não gerou um movimento claro em termos de permitir a entrada, mas ficou claro o rompimento de toda essa zona turbulenta aqui, que agora já funciona como suporte. Okay? Entre Vale 5 e Vale 3, eu prefiro a Vale 5. Tá? Mas a Vale 3 também oferece aqui um gap de fuga, né, e o rompimento dessa congestão para cima. Mas eu prefiro a Vale 5 do que a Vale 3 dessa vez. Petrobras chegou a subir, tá? Mas ela se mantém dentro dessa congestão, que vai consolidando resistência por volta dos 4,84. Não levo tanta fé para o movimento de alta da Petrobras. Tá? PTR3 menos ainda. Então parece que inverteu, né? Antes as ONs estavam melhor e agora me parece que no curto prazo as PNs estão melhor ali da Vale e da Petrobras. Ok. Ambev. Ambev deu um salto hoje. Tá? Veio buscar o topo anterior e fechou num candle feio. Isso aqui pode ser um topo reflexo. Seria uma venda na perda mínima, mas eu não faria vendas aí. Prefiro ficar de fora. Torço para que a Ambev consolide, congestione. E depois, se nós tivermos o rompimento desse topo com a média de 20 períodos mais próxima, rompendo também a média móvel de 200, então a gente vai ter uma sinalização bastante boa para operações. Ok? Setor siderúrgico. Gerdau sobe um pouco mais hoje, ignorando esses candles mais feinhos. Tem espaço para seguir em alta, buscando o fundo de agosto por volta dos 4,57. A CSNA também deu uma puxada e veio sentir a resistência aqui dos 4,27. Estava esperando até por esse movimento, mas eu não via um sinal tão bonito para uma compra, né? Então, o CSNA bate numa zona de resistência. O ZIN 5 está ali, muito fraca. Alcançou a média móvel de 20 períodos, alcançou o topinho anterior. Não está legal. Tá? Quem está legal, eu devo admitir, é a Usin 3. A Usin 3 está fazendo um fundo duplo, que também então é um pivô de alta. Entrou bastante volume nesse movimento de alta, os candles são mais significativos, o candle de hoje rompe legal, então aqui eu devo admitir que a gente, do ponto de vista técnico, tem uma compra sim. E são boas as chances de a gente ver a Usin 3 subindo em busca dos R$6, né, que é o fundo de 2014, o fundo primário que foi rompido. Então não a Usin 5, mas a Usin 3 me parece interessante. Mas não põe muito dinheiro nesses papéis, cuida com a liquidez que está bem limitada. Tá? A média de volume da Usin 3 está a R$400 mil. Okay? Setor bancário. O Bradesco alcançou os 20,
né? Deu uma bela paulada, quem operou para o gap de fuga já se deu bem. Tá? O papel chegou a subir ao longo do dia de hoje 8 e poucos %. Tá? Eu acredito que o papel deva desacelerar forte aqui. Eu antecipo a entrada de pressão vendedora nessa região. Tá? Se saiu muito melhor que Itaú, Itaú não estava com cenário tão bom, Itaú subiu só 1,45, né? Ficou com queda de total indecisão. Não tem nada a ser feito em Itaú, Itaú só no rompimento desse topo, eu já mencionei isso ontem. Itaúsa, que tem, claro, enorme relação com Itaú, parecia mais interessante. Tá? E a movimentação foi mais bonita mesmo. Mas ela também está travada por essa resistência dos 6,92, compras nesse papel de posição, só a partir do rompimento desse topo, que nesse caso também configuraria um pivô no atual cenário. Banco do Brasil estava bem fraco ontem, hoje se recuperou um pouco, mas não chega a mudar o cenário. Tá? Banco do Brasil só nos chama atenção mesmo caso venha romper o topo anterior, né? Ali em 14,20, o que nos ofereceria um pivô de alta. E Banrisul consegue romper esse topinho. Agora a gente já tem um pivô um pouco mais claro. Continuo gostando do papel. E é um novo sinal de compra a superação da máxima de hoje, no pregão de sexta-feira, com stop idealmente abaixo desse fundo. Bom, abaixo desse candle aqui já é suficiente. Tá? Então acredito que Banrisul ainda vai conseguir performar legal em busca dos 5,20, 5,40. A gente falou agora do setor financeiro. Antes eu falei da Vale, né? Quando eu falei da Vale, eu deveria também ter falado da BRAP. A BRAP tá bem interessante. Ela estava bem sobrevivente, quer dizer, a média de 20 períodos já estava próxima. Mas é um papel que sofreu bastante também. E fez um bom movimento de alta hoje, 13,85%, rompendo essa consolidação, rompendo a média móvel de 20 períodos, mostrando um bom volume. E é um papel interessante para se posicionar. Eu até diria que a BRAP está mais interessante que a Vale com esse sinal de hoje. Tá? Então, é uma decisão difícil, mas eu acho que ficaria com a BRAP. Tá? Acho que ela tem potencial para subir mais. Deixa eu ver a volatilidade histórica dela, 65, e a da Vale, 65 também. Bom, enfim, tá bonito o gráfico da BRAP também. Outros papéis. Bom, hoje foi um dia de fortes movimentações nas tosqueiras, né? Lelis Blanc. Nós falamos sobre esse papel ontem, que ele já vinha fazendo um bom movimento de alta. E hoje chegou a bater uma alta de 43%. E eu mencionei que esse papel tinha um fechamento ontem bonito, até para operar na base de um Opening Power Breakout. Quem operou no Opening Power Breakout saiu podendo ganhar algo próximo aí de 9%. Só nesse primeiro movimento aqui, nesse primeiro candle. Depois o papel consolidou e rompeu aqui um primeiro movimento. E eu frisei esse trade ali no LS Live. Só que esse tipo de papel tem que entrar muito pequeno, né, pessoal? E a liquidez deles também é meio escassa. Mas mesmo fazendo operações pequenas, tu consegue bons resultados. Por exemplo, eu fiz essa compra de day trade em Lelis Blanc hoje, comprando 1.000 ações. 1.000 ações a 3,92 não deu R$4.000. Tá? Com R$4.000, o papel subindo 30%, claro, não consegui fechar lá no topo, fechando a 4,50, R$580 de ganho. Então dá para operar essas tosqueiras, mas tem que saber dosar, né, essa operação. Foi um movimento bem legal. Não só... Bom, e a Lelis Blanc agora alcança uma zona de alvo, né? Que é essa zona de referência. Deixa eu frisar essa zona. Deixa eu apagar aqui e frisar isso aqui. Ok? Então bate naquele fundo primário e na média móvel de 200. Não é um sinal gritante de reversão, esse candle de hoje, eu não chamaria isso de uma estrela cadente, mas provavelmente dessa região aí que foi alcançada, o papel não vai passar no curto prazo.
Então nós tivemos a movimentação em Lelis Blanc, PDGR, lembra que a gente chamou essa compra? Bom, hoje o papel subiu 33,7%. Então, para quem comprou aqui no fechamento ou próximo do fechamento, já tem mais de 50% de ganho. Reside, que é uma posição que a gente vem segurando aqui desde o sinal do dia 20, né? Hoje chegou a subir mais 28%. Não fechou com os 28%, fechou com 16%, um candle de dúvida, mas que não sugere venda. É possível que a Reside siga em alta em busca do 6,8. Hoje acionou essa barra aqui, que seria uma barra de ignição. Tá? Mas no intraday não gerou entrada. Tá? No intraday não permitiu uma entrada mais clara. A Gafisa também começa a chamar atenção, se bem que eu acho que ela está um pouquinho atrasada. Ela está meio que fazendo um zigue-zague ascendente, é quase um mastro bandeira, mas está meio travada pela média móvel de 200. Está entrando bom volume, se conseguir vencer, pode ser o próximo papel tosqueira acelerar, daí em busca dos 2,75. Tá? IVVAR11, que foi o trade que a gente chamou mais recentemente, mais altas hoje, talvez dessa pancada nos próximos dias. Lembrando que o alvo para esse papel é o topo aqui de outubro, por volta dos 5,20. Tá? Saindo das tosqueiras, VIVT4. Eu não gosto de VIVT4, mas eu preciso confessar que o sinal gráfico do papel tá legal. Por quê? A gente tem um canal de baixa, ok? A linha de retorno foi alcançada, nós temos um pivô de alta sendo acionado. Então, com espaço, o mercado buscar LTB. E se a gente for olhar num prazo maior, ok? Olha a região que a gente está testando. É uma região de um fundo primário muito importante. Tá? Então, está num patamar bom. Se eu tirar o ajuste, dá na mesma. Tá? Então, papel está num ponto interessante. O ideal seria buscar a compra aqui pela superação da máxima desse candle, tá? Com stop abaixo aí dos 34,20 pelo menos. Setor de educação, a NIM3, uma alta de 17% hoje, é um cenário de gap de fuga. A superação da máxima de hoje provavelmente vai levar o papel a testar a faixa dos 13,80. Mas destes papéis do setor educacional, eu prefiro Croton. Parece romper um máximo bandeira em gap, bom volume. Esse é o meu papel predileto para uma operação. Deve buscar a média móvel de 200 e depois a resistência em 10,78. No mínimo acompanha no intraday. E nós depois temos a CR3, que estopou, né? Tinha uma venda bonita aqui até. O papel não conseguiu cair e agora está estopando vendas. Com esse candle de hoje, rompe essa LTB e sinaliza o teste da faixa dos 9,70. Um outro sinal bonito. Tá? Então, a CR13 e Croton estão bem legais. Eu tô mais pela Croton. Tá? Mas os dois papéis estão bem bonitos. Comgás, lembra que a gente tinha mencionado que Comgás provavelmente recuaria? Bom, a gente teve uma queda significativa e a perda mínima abre espaço para correção. Mas cuidado com vendas, ainda mais em papéis desse nível de liquidez. DIR3 está rompendo essa congestão. A média de 20 períodos já está virando para cima, teve um bom volume. Está dentro do setor de construção que está bem aquecido, né? A gente viu aí várias tosqueiras, quase todo o setor virou tosqueira, mas estão bem aquecidos subindo e talvez a DIR3, mais ou menos um pouquinho atrasada que nem a Gafisa, possa ter um movimento de alta em busca aqui dos 4,20. Então chamou atenção hoje. Ecor 3, a gente mencionou Ecor 3 e Brasil Foods ontem. Ecor 3 subiu um pouquinho mais e eu acho que ela vai acelerar. Acho que esse papel tem condições de acelerar mesmo contra o mercado. E vamos olhar esse intraday do papel, porque a gente tem um cenário bom para uma puxada na abertura de sexta-feira. Tá? Fico muito atento ao rompimento dessa linha d'água para cima em Ecor 3. Even,
Bom, dentro do setor também, construção bateu numa zona importante, resistência 4,35, marcada por um gap. Eu não ficaria muito confortável para buscar uma venda por essa estrela cadente, apesar de que até um sinalzinho gráfico bonito, mas eu fico muito atento para um eventual rompimento dessa zona. Se isso acontecer, o papel deve dar uma correria para cima. E por fim, para não estender muito o vídeo de hoje, Fibria reagiu, né, aquela zona de suporte, tive esse papel ontem. Poderia ter se comportado melhor no intraday, né? O rompimento ficou um pouco caro aqui dessa zona de resistência. Não fluiu também, mas ainda pode fluir. E SUSB5, né, que também reagiu à zona de suporte que foi testada já ontem. Pode subir um pouco mais. No intraday, esse papel aqui deu um sinal um pouquinho melhor, mas também não foi grande coisa. Poderia ter tido mais volume nesse candle que rompe esse primeiro movimento. Então é isso, pessoal. Finalizo o farol de hoje por aqui. Espero que essas informações tenham sido úteis e espero que o áudio tenha ficado melhor. Até sexta-feira.